Então, gente, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse seminário. É um seminário em comemoração aos 24 anos da Lei de Libras. O seminário Lei 10.436, de 2002, Questões Legais e Políticas, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Primeiro, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos, pretos, um rosto redondo, os olhos castanhos, estou utilizando um óculos de grau com armação marrom e verde, eu estou usando uma blusa azul e um colar de pedras colorido com predominância em azul. Estou com um brinquinho pequeno em cada orelha e atrás de mim eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e alguns livros. Para minha apresentação agora, eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, nesse campus, né, o Socígenes Costa. A gente está com o professor Jackson aqui também, da UFSB, mas de Teixeira. O meu sinal em Libras é esse, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora, e desce no movimento de semicírculo, dando um toque na cintura. Eu sou doutoranda em letras, mestra em letras, graduada em letras libras e português e normal superior. Sou coordenadora do grupo do GELES, que é o Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, que está organizando esse evento em comemoração aos 24 anos da Lei de Libras. Tá? Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês aqui neste evento. Esse é um evento que ele propõe comemorar os 24 anos da Lei de Libras, né? É uma data comemorativa, está prevista em lei, na Lei 13.055 de 2014, e que institui o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, como sendo o dia 24 de abril. Eu quero agradecer desde já também a ilustre presença da professora Daniele Caroline Gonçalves Lima, ela é da UFRN, e a disponibilidade em poder estar aqui com a gente hoje, neste momento de comemoração e discussão sobre a língua brasileira de sinais. Quero agradecer também, desde já, a presença dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão aqui nesse evento com a gente hoje, para tornar essa atividade acessível à comunidade surda. Estão com a gente hoje o Maílson Matos Marques, professor da UFVJM, a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Brumado, aqui na Bahia, e a professora Raquel Schwenk de Melo Viana Soares, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri também, a UFVJM. Eu quero avisar que esse evento está sendo gravado, a gente vai deixar uma cópia do vídeo disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta quando a gente deixar um conteúdo novo, tá? E deixe seu like. Durante o nosso evento, a gente pede que, para melhor visualização da equipe de suporte, vocês podem participar, fazer perguntas, sugestões, tudo mais, podem escrever no chat, tá? Ou podem levantar a mãozinha aí também para poder participar em Libras ou em português, tá? Até o final dessa atividade também, a gente vai disponibilizar um link para registro de frequência. A gente vai deixar também um link para registro de frequência, né? Que os meninos, os monitores vão deixar aí no chat. E para a gente dar início, então, nessa fala, nessa comemoração aos 24 anos da Lei de Libras, convido, com muito prazer, a professora mestra Daniele Caroline Gonçalves Lima, da UFRN. Ela é mestra em Estudos da Linguagem, ela é especialista em Libras, ela é graduada em Letras Libras, ela é professora do Departamento de Letras e vice-coordenadora do curso de licenciatura em Letras Libras, Língua Portuguesa, da UFRN. A professora Daniele também é coordenadora pedagógica de Libras, na UFRN, e ela é diretora do Núcleo Norte Rio Grandense de Estudos da Libras. Tem uma unidade de caráter interdisciplinar e temporário vinculado ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN. Professora Daniele, seja muito bem-vinda ao UFSB, fique à vontade, é um prazer tê-la com a gente.
Então, boa noite a todos os presentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Daniane, a professora Daniane, por hoje, né, ter me recebido e com muita honra eu estar aqui junto de vocês para poder apresentar para vocês sobre este tema. Então, eu sou Daniela, eu sou surda, sou professora de Libras, na área do ensino de Libras. Eu trabalho, este é o sinal do nosso curso, é o curso de Letras Libras, mas aqui na UFRN a gente tem este sinal, né, da universidade. Então, por que que a gente tem esse sinal do nosso curso? Porque a gente trabalha com um curso de letras, libras, português e libras. Então, este é o sinal. É, No Letras Libras, a gente tem um foco em língua de sinais. Aqui no nosso curso, a gente tem essas duas habilitações, Libras e língua portuguesa. Tem aproximadamente 3 anos que a gente criou o nosso curso e este é o sinal. Então, eu sou coordenadora, vice-coordenadora do curso de Letras Libras, também sou professora no departamento de letras. E o que que eu poderia falar para vocês hoje sobre a comemoração do Dia de Libras, né? Uma data muito especial, muito importante. A Lei de Libras já completou-se, né, 24 anos. Então, é muita luta, muitos desafios, muitas oportunidades e conquistas que a gente vem adquirindo. Lógico que não foi fácil, mas eu gostaria de aproveitar primeiramente para poder explicar e fazer esse panorama de forma geral. Dani, você pode abrir o slide, por gentileza? Pode passar, Dani. Então, em relação à importância da lei de Libras, as lutas da comunidade surda. Então, como que se deu esse reconhecimento, né, legal da Libras? Ah, o surdo, tanto do RN quanto do Brasil. Pode passar, Dani. Então, fazendo, né, um contexto histórico da língua de sinais, vocês sabem, né, que o INES ele foi criado primeiramente, né, como uma escola de surdo e perdurou por muitos anos. Então, antes a gente não tinha essa lei de Libras, durante esse período a gente não tinha, a gente já comunicava em língua de sinais, porém teve, né, um período aonde antes de ser, né, criada a lei de Libras, neste período, vocês lembram que na história, né, a gente, enquanto pessoas surdas, era obrigados a utilizar a oralidade e era proibidos utilizar a língua de sinais. E durante muito tempo, né, perdurou-se a oralidade predominando durante 100 anos. A oralidade, né, foi predominante e em 1960 que a gente, né, é concedido o direito de utilizar a língua de sinais no mundo. E aqui no Brasil foi dessa mesma forma. A gente volta a utilizar a língua de sinais. No ano de 1999 até o ano 2000, a gente tinha a língua de sinais como meio de comunicação. Em 2001, um grupo de professores surdos foram a um congresso que foi trabalhado sobre a formação de instrutores de Libras. Muitos surdos estiveram presentes em 2001, no ano de 2001. E neste congresso foi discutido sobre a formação de professores de instrutores. Depois de um ano, no ano de 2002, a gente tem a Lei de Libras.
Então, através de um movimento de pessoas surdas aqui no Brasil, né, estou fazendo essa contextualização para que vocês compreendam. Então, em 2001, eles tiveram essa discussão, essa interação, e foi acordado, né, a criação de um projeto de lei a qual falasse sobre a língua de sinais, reconhecesse a língua de sinais. E isso foi difundido no Brasil. Era um anseio da comunidade surda, para a qual a gente também, né, precisava valorizar a Libras, tanto a Libras, quanto a identidade, quanto a cultura surda. Então foram diversos encontros, reuniões de professores, linguistas, pessoas surdas, associações, a qual foi debatido, né, o anseio de ter esse reconhecimento da Libras. Eu acredito que a comunidade surda, né, tem essa questão de várias limitações, de não ter, né, essa visibilidade antes na língua de sinais, pela falta da comunicação, né? A gente sabe que em alguns lugares a gente tinha muita barreira na comunicação. E a Libras, né? A luta, ela continua. Pode passar o slide, por gentileza, Dani. Então, a lei de Libras, ela foi criada. A Libras, ela foi reconhecida como a língua, né, das pessoas surdas e como meio de expressão e comunicação. Então, vocês sabiam que a primeira língua oficial é a língua portuguesa? O Dani mexeu no slide, aí acabou diminuindo a imagem dela. Posso continuar, Má? Isso. Então, desculpa, deixa eu lembrar que perdi o raciocínio, vocês me desculpem. Esqueci o que eu estava falando. Então, vou tentar retomar. A lei de Libras, ela é reconhecimento de comunicação e expressão, é uma língua das pessoas surdas, né? E já foi disseminada e divulgada pelo Brasil. E tem também alguns povos, né, que aceitam a língua, ela é a primeira língua. O português é a língua oficial do Brasil, mas a lei de Libras, a Libras não é a segunda língua oficial do Brasil. Tem muita gente que acha, mas não é. Ela é uma lei, é uma língua reconhecida, língua brasileira de sinais. Por isso que essa lei é muito importante para nós. Sim, ela é realmente muito importante para nós. Se a gente não tivesse a lei de Libras, imagina como é que seria para o povo surdo, né? Ia ter um atraso na comunicação, uma falta de valorização da língua, poderíamos ter nada, porque os surdos não iriam se desenvolver, não ia ter um desenvolvimento na vida pessoal, social. Tendo esse reconhecimento da língua brasileira de sinais, isso é oficial, essa importância da colaboração. A Lei de Libras colaborou muito ou pouco? Nossa, ajudou demais, porque a cada ano a gente tem visto acontecimentos de desenvolvimento dentro da comunidade surda. Pode passar, por favor. A lei de Libras, os acontecimentos que aconteceram com a lei de Libras promoveram a acessibilidade comunicacional e valorizaram a cultura surda também, né? E a inclusão social da pessoa surda, acessibilidade na saúde, na educação, várias questões para trazer essa importância da lei. Como que tem a comunicação, a acessibilidade comunicacional? Precisa ter intérpretes, tem videochamadas com empresas como ICOM, que ajudaram a valorizar em vários lugares, mas
a gente ainda tem alguns problemas, algumas falhas, algumas questões de intérpretes de comunicação. Isso acontece, mas a gente consegue se comunicar através de chamadas da empresa ICOM, por exemplo. E também a gente conseguiu perceber a valorização da cultura surda, porque o surdo está se sentindo mais livre, capaz de comunicar, buscar informação, buscar trabalho, utilizando a língua de sinais, encontrar com os amigos, fazer parte da cultura surda mesmo e ter essa interação com e consegue perceber essa representatividade. As identidades são diferentes, cada um tem sua identidade, mas são surdos. A verdade é essa. Tem uma língua, tem as identidades, tem a cultura, tem a valorização. O surdo se sente muito bem, ele se sente como se fosse uma liberdade de utilizar a sua língua, né? A oportunidade de utilizar a sua língua em qualquer contexto. Não é só praticar a oralização. O surdo pode escolher utilizar a língua de sinais. Ele tem esse poder de escolha na comunicação, utilizar a língua de uma maneira natural. Ele se sente bem, ele se sente leve nesse processo de interação. A sociedade olha o surdo utilizando a língua de sinais, e às vezes as pessoas conhecem ou não conhecem, mas a maioria é ouvinte e a minoria são surdos, né? Vocês sabem disso. E sempre vão ter pessoas que vão ficar olhando, e a gente vai ter que trazer esse conhecimento para a sociedade. Ah, a sociedade pensa, Libras é, é uma linguagem de sinais, de gestos, né? Algumas outras pessoas conhecem, sabem que é uma língua brasileira de sinais. A gente tem as pessoas que conhecem e outras não, mas por isso que é porque a maioria da sociedade é ouvinte e a minoria de surdos. Mas a gente está sempre procurando mostrar e representar, a surdez, que a língua de sinais é uma língua de comunicação, para as pessoas ouvintes, às vezes, terem interesse de aprender a língua de sinais e terem interesse de se comunicar e interagir com essas pessoas surdas. Algumas têm. A acessibilidade na área da educação, da saúde, a acessibilidade na área da educação, enfocando nisso, o processo de inclusão, colocando intérpretes nas escolas. Na área da saúde, a gente percebe, por exemplo, videochamadas, empresas como o ICOM, intérpretes na área da saúde, ainda tem poucos, não tem a maioria, né? Não tem intérpretes em locais de saúde, mas é necessário que tenha essa lei para conseguirmos efetivar essa acessibilidade. Ela foi muito importante, essa lei, para garantir essa acessibilidade. Pode passar, por favor. A luta da comunidade surda, eu já expliquei um pouquinho lá no período, né, historicamente, a questão da oralização, na educação de surdos, e surdos sempre passando por esse sofrimento de sem acessibilidade, e o surdo tentando, lutando pelo direito, pela conquista da língua de sinais, teve um movimento social que queria que apoiava os surdos, né? Aumentou bastante esse movimento de apoio. Antes a gente tinha a obrigação da oralização, aí depois a gente tem o bilinguismo, e isso melhorou demais a difusão e a disseminação. O surdo prefere a língua de sinais, prefere o bilinguismo, porque ele se sente muito bem, porque ele tem essa questão visual muito aguçada, e ele apreende o mundo pela experiência visual que ele utiliza. Então, por exemplo, após a oralização e na proposta do bilinguismo, essa proposta é muito mais consolidada. As lutas sociais, os movimentos de luta, eles queriam muito essa lei da língua, da Libras, essa lei do bilinguismo, para ter acessibilidade para todos. Então, para a gente trabalhar em equidade com o ouvinte também.
o direito linguístico, ele tem que ser respeitado, isso é muito importante. As pessoas precisam ver que o surdo precisa se comunicar, mas ele tem uma formação de identidade, a identidade surda. E a língua faz parte dessa identidade, né? A gente sempre se comunica, interage com outras pessoas, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, em todos os locais a gente precisa participar. Pode passar, por favor? Então, a lei é uma conquista histórica muito importante de vários anos de luta e de do movimentos sociais, por exemplo, curso de letras libras, educação bilíngue. A gente tem letras libras em vários locais, porque a Libras é uma lei. Isso nos dá segurança. É um reconhecimento. Por isso, essa lei de Libras, agora fazendo 24 anos, a gente precisa dar uma atenção especial, porque abriu muitos caminhos, para muitas pessoas surdas participarem da sociedade. A comunicação em língua de sinais, o direito linguístico, e isso foi muito importante por causa dessa lei. Eu vou mostrar para vocês as questões das conquistas em virtude dessa lei. Pode passar, por favor. Então, a questão dos avanços após a Lei de Libras, a gente tem o decreto 5626, que já é um avanço, né? 5626 do ano de 2005, e foi realmente um avanço pós-lei, né? Porque tratou sobre a formação de professores, falando que a disciplina de Libras tem que estar dentro das escolas públicas, com relação à formação dos instrutores ou professores de Libras. Também, dentro desse decreto, a gente tem a questão do núcleo de tradutores e intérpretes de Libras. Por exemplo, aqui na UFRN tem intérpretes. A gente tem 15 intérpretes, 15 intérpretes. Bastante. Isso foi muito importante para esses profissionais estarem lá dentro, né? Então, vários locais a gente consegue ter esse profissional de tradutores e intérpretes, é importante. E também a questão da visibilidade. Nossa, isso expandiu demais. As pessoas da sociedade, os ouvintes, geralmente, conseguiram perceber. Então, a gente teve visibilidade dos surdos, da língua de sinais, a gente tem mais respeito dentro das escolas, dentro da inclusão. Então, a gente tem o intérprete lá dentro daquele ambiente, tendo visibilidade. Tem o professor de Libras com formação. Agora a gente já tem uma maioria de professores de Libras com formação sendo contratados em universidades, escolas públicas, escolas particulares. Isso tem tido uma abrangência muito grande. E também a gente tem alguns instrutores dando aula, e a presença do instrutor também é muito importante. Só professor de Libras e o instrutor tendo essa inferiorização? Não, os dois são valorizados e têm formação para isso. Então, o intérprete, ele tem essa segurança no decreto, né? A partir do decreto 5626, para trabalhar em universidades com cargos em nível superior, e isso dá uma visibilidade importante para todos nós. Pode passar, por favor. E aí, além disso, a gente tem a Lei da Educação Bilíngue para Surdos. Ela foi extremamente relevante para nós. Ela não é é um reconhecimento da educação bilíngue. Eu sei que tem as escolas especiais, tem a educação inclusiva e tem a educação bilíngue. Mas a gente ter uma lei detalhada para isso, por exemplo, para a inclusão, a gente tem uma lei detalhada para educação especial, educação inclusiva, e agora a gente tem uma lei para educação bilíngue. É um pouquinho curta, resumida, mas a gente já tem um reconhecimento. É a importância, a relevância de ter o reconhecimento da educação bilíngue. Isso não é fácil. A gente lutou e conseguiu.
A gente precisou de estratégias para ter esse reconhecimento da educação bilíngue para surdos. Às vezes, a família ouvinte com filho surdo, o filho surdo pode escolher em qual escola que ele vai querer estudar, escola bilíngue ou escola inclusiva, ou numa escola especial. Ele tem esse poder de escolha, ou a família pode ter esse poder de escolha em qual delas ele quer estudar. Quer colocar na bilíngue? Ótimo, coloca na bilíngue. É o que é compatível com o perfil do surdo, do estudante surdo. Então, essa lei foi muito importante. A gente tem vários tipos de surdos, né? Tem surdo cego, surdo oralizado, surdo implantado, tem vários tipos de surdo. Mas e lá no decreto ele tem esse reconhecimento. E essa lei foi muito importante, ela é muito nova, de 2021, mas a educação inclusiva ela é muito antiga e a educação bilíngue é muito nova, mas a gente conseguiu colocar esse reconhecimento da educação bilíngue aí nessa legislação. E aí a gente tem essa segurança e torce para que tenham mais e mais escolas bilíngues. A gente tem algumas escolas bilíngues em alguns estados do Brasil, são poucas ainda está faltando essa implementação, mas a gente tem que ver o quantitativo de surdos para ir para essas escolas bilíngues e etc. Pode passar, por favor. Então, aqui em Natal, aqui a gente tem uma lei complementar da educação bilíngue que ajudou bastante aí nessa questão, aqui em Natal. Porque aqui em Natal a gente dois tipos de escola, tá? Ah, tá, é uma escola só, mas tem dois tipos, por exemplo, tem o AEE bilíngue, que o sinal é este, e a gente tem classe bilíngue, né, que é a sala de aula bilíngue. Cada um é diferente. Por isso aqui é muito importante de eu explicar para vocês como que acontece. Eu vou mostrar como que acontece. Pode passar. Vou entrar, Raquel. Tá bom. Então, continuando, como a gente pode ver aí na imagem, né, tem a escola municipal João 23, que este é o sinal, né, J23, é o sinal desta escola, e temos dois tipos de classe, o AE bilíngue, como vocês podem ver aí na imagem, que tem professor surdo, o nome dele é Daniela, e tem o ensino de surdos, alunos surdos. Então, isso acaba tendo uma valorização, né? Tem um surdo ali como principal, a gente acaba valorizando ali as dificuldades deles. O professor, ele tem mais paciência, ele utiliza estratégias, materiais didáticos, ele tem essa habilidade de organizar melhor, de organizar bem esse tipo de material, sinalização dos mapas dos estados e capitais do Brasil, dos bairros, das cidades. Então, ele vai mostrando essas sinalizações, vai explicando para o aluno surdo, usando esse tipo de estratégias diferentes para que o aluno surdo naquele espaço ele possa visualizar e aprender Libras de forma melhor. Então, isso acaba dando um ânimo a mais, né, na língua de sinais, no aprendizado da língua de sinais. E o surdo ele consegue ter esse melhor entendimento através dessas estratégias. Ele entende de forma mais clara esse ensino. Então, vai juntando essas estratégias e o ensino e o estudo daqueles alunos surdos, né, eles vão utilizando essas estratégias e aprendendo mais e desenvolvendo melhor. Já são quase 65 anos 5 anos da criação do AE bilíngue, e apesar desses anos ainda continua, né, em alguns lugares ainda não tem acesso a esse espaço, né, não tem assegurado esse acesso. Então, com a lei de escola bilíngue, é importante porque acaba dando esse acesso ao alunos surdos, né, da escola bilíngue, do AEE, a sala de recursos multifuncionais,
também a sala de aula bilíngue, a sala de classe bilíngue, o EE bilíngue. Então, o surdo ele tem esse acesso. Pode passar. Nessa segunda imagem, aí a gente pode ver a sala de classe bilíngue de surdos. Né? E aí tem tem a professora Daniela, e essa professora, ela ensina, o foco principal dela é o ensino da Libras, né? Então, é muito importante para os surdos, né? Porque eles já vão aprender em língua de sinais desde a infância, desde criança, já tem essa comunicação através da sinalização dentro dos espaços. Então, ele aprende através da Libra, que é diferente do AEE bilíngue, né? E lá ele só vai tirar as dificuldades, ajudar na parte pedagógica da dificuldade do aluno, né? Na parte do bilinguismo, as dificuldades que os surdos têm de aprendizado, de comunicação entre a língua de sinais. Então, esse é o foco. Já na classe bilíngue, a estratégia é diferente. Eles utilizam estratégias diferentes, próprias para os surdos. Então, é muito importante. Né? Então, foram os anos de criação, 65 anos de criação na escola da educação inclusiva. Né? Então, é importante esse ensino bilíngue aqui no Natal, Rio Grande do Norte, porque antes não tinha. Então, por isso, é importante lutar, né? É importante lutar para ter essas estratégias. E aqui nós temos dois, né? 2 espaços. Então, é uma grande vitória que nós conseguimos. Por isso que é muito importante a gente ir à luta, né? Atrás dessa educação especial. Pode passar. Então, aí vemos os impactos, né? Que tem na vida dos surdos. O surdo, ele precisa ter autonomia, ele precisa ter a liberdade, né, de ir nos espaços, de ir nos locais, de ir nos lugares, né, quando ele quiser, de buscar, de querer, de aprender. Então, ter essa experiência, né, experiência no trabalho, experiência na educação, nos vários espaços da sociedade, ele precisa ter essa autonomia na vida dele, né, e mostrar que eu sou surdo, né, eu consigo, eu posso, através da língua de sinais, eu posso ter essa comunicação. Também o surdo, ele precisa ter informação, acesso à informação, né? É importante. Através da plataforma ICOM, eles já têm esse acesso. O surdo, ele consegue, né, ter essa segurança desse acesso à informação. Também é inclusão na área do trabalho, né? Para o ouvinte, por exemplo, para um surdo ele ter acesso à área do trabalho, ele tem que estar ali junto do ouvinte, né? Para ter a facilidade na comunicação, para ter essa troca. Mas esse acesso, na participação na sociedade, o surdo, ele precisa ter essa troca com o ouvinte. Então, às vezes, a vida do surdo, ele encontra essas dificuldades, né? Por exemplo, na comunicação, nos vários espaços. Então, por exemplo, se o surdo e um ouvinte, né, estão sozinhos, então o surdo ele pode, né, sinalizar e o ouvinte ele pode aprender Libras e haver essa troca. É importante ter essa união. Mas se o surdo ele evita, né, ter essa autonomia, ter essa troca, então ele é obrigado, o ouvinte ele não é obrigado a aprender Libras. Então ele só fica ali observando e apreciando tendo esse interesse. Então o surdo ele gosta dessa interação, de ter essa interação comunicacional. Então, o surdo no ambiente no trabalho, na educação superior, também aqui nos espaços, né, do Letra Libras. Então, tem muitos surdos que já estão tendo esse acesso ao estudo, à educação. Mas só o Letra Libras? Não, tem surdos que tem no curso de matemática, surdos no curso de design, também tem surdos no curso de pedagogia. Então, são várias áreas que está ampliando. Então, tem a prova também do Enem, que aqui no Rio Grande do Norte, né, os surdos conseguem ter esse acesso, essa participação. Então, eu acho incrível isso, né, que o surdo hoje ele está tendo acesso maior a esses ambientes educacionais. Então, não é só a letras libras, ele já está tendo essa ampliação, né, nesses espaços. Então, é por esse motivo que o surdo ele precisa ir agir, né, ele precisa entrar, ter autonomia de entrar nesses espaços, né, e se igualar aos ouvintes.
Pode passar, por favor. Então, os surdos aqui no Rio Grande do Norte, né, e no Brasil, eles têm uma presença significativa, né? E isso vem aumentando cada vez mais. Por isso que a lei, ela foi fundamental, né? Principalmente para o curso de Letras Libras, para ter essa visibilidade, essa ampliação, já são 20 anos, né? 20 anos do curso. Então, é incrível, né? E é muito importante. As universidades, antes, em 2006, no curso de Letras Libras, teve a criação somente de seis polos para o curso de Letras Libras. E aí, em 2012, isso já ampliou para 26. Então, foi muito rápido esse avanço, né? Eu fiquei impressionada como avançou. E aí, com essa ampliação, a gente não continua atrasados, né? A gente está seguindo nesse processo, nesse avanço, né? Com intérpretes que precisam de intérpretes, e vem cada vez mais ampliando. Só na educação, o principal ensino, né, de Libras, na saúde, na educação. Então, precisa também ter essa ampliação, ter esse acesso. Não só na educação, mas na saúde também é importante. Porque, por exemplo, dentro dos hospitais, né, precisa ter intérpretes. Por isso que é importante essa valorização, por isso que é importante, né, ter polos especializados, universidades, né, cada vez mais ampliar esse acesso para os surdos, para ter esse tipo de atendimento, né, voltado para as pessoas surdas. Então, a gente tem que ter assegurado esse direito também. Aqui no Rio Grande do Norte, já tem, né, um avanço, porque a gente teve muita luta para conseguir. A gente não fica parado, né? A gente luta, a gente corre atrás. Então, a Associação de Surdos daqui de Natal, esse é o sinal da associação. Então, lá na Associação de Surdos de Natal, a gente procura, né, assegurar esse acesso, né? A gente não quer as portas fechadas, a gente quer abrir portas, né? A gente quer que o surdos ele tenha acesso à informação, que ele tenha acesso dentro das associações, então tem acesso ao intérprete também. Então, a criação de uma central, né, de um polo, de uma central de Libras, de interpretação, uma central de Libras. Então, a gente luta atrás da criação para que o surdo ele tenha esse acesso ao longo dos anos. Não pode ficar parado, né? E voltar e ter esse retrocesso. Então, a gente tem que evoluir e ir em busca. Então, já são 15 intérpretes ativos, né, na universidade. Então, já tem contratado 15 intérpretes. Então, não diminuiu, né? A gente foi aumentando e foi garantindo essa lei para os surdos. Antes eram só 10, né? E aí depois houve outros contratos, e aí a gente foi incluindo mais profissionais, né, intérpretes, e aí foi ampliando, foi aumentando. Também eventos, né, de culturas surdas, que antes não tinha quase, né, esses tipos de evento voltado para os surdos. Então a gente foi lá, lutou, buscou. E os surdos também, eles precisam ter essa visualização, né? Por exemplo, eventos musicais, nos teatros, né? Nos eventos culturais da cidade. Então, são vários tipos de espaços, de eventos que os surdos ele precisa estar ampliando. Eu vou mostrar para vocês como. Pode passar. Então, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, alguns dos avanços recentes, inovadores, foi essa da Lei 8.079 de 2026. Né? Ela foi sancionada hoje, 24 de abril de 2026. Olha só, né? E ela determina a presença em qualquer evento, de intérpretes de Libras em qualquer evento da capital. Então, todo e qualquer evento que tiver teatro, evento musical, qualquer evento é obrigado a ter um intérprete de Libras. Então, isso é muito importante. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem conseguido esse avanço. Foi fácil? Não foi fácil. Né? A gente teve desistência, a gente, né, teve vários nãos, mas
insistimos e aí conseguimos, né, criar a central de Libras, né, a central de videochamadas em Libras, a ICOM. Então, foi assinada a lei e hoje a gente tem, né, através do governo, do Instagram do governo, a gente divulgou essa conquista especial, né, na live que teve. Então, a gente tem essa central, que é especial ICOM, e foi muito importante para nós. Então, os surdos, eles se sentem, né, maravilhados com essas conquistas. Né? Os surdos, eles se sentem maravilhados, eles se sentem com esse avanço muito felizes, né, com essa troca. Então, a gente fica torcendo para que em outros estados também tenham essas conquistas, também tenham esses avanços de acessibilidade. A acessibilidade, ela não só precisa, né, para o surdo como se fosse um pedido, um favor. Não. O surdo, ele tem esse direito. É um direito ele ter essa acessibilidade. Então, é importante esses avanços que eu mencionei para vocês. Pode passar. Mas ainda é algo que precisa melhorar, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte e em outros estados do Brasil também. Aqui, por exemplo, em Natal, no Rio Grande do Norte, não tem tanto acesso bilíngue. Também falta, né, em alguns espaços, como, por exemplo, o hospital, na área hospitalar, na área jurídica, nos bancos, a presença do intérprete de Libras, né? Tem o ICOM, é importante, mas é melhor o intérprete de Libras pessoal, ao vivo, né? Frente a frente ali com o surdo. Que a comunicação, ela flui melhor. Então, falta isso, né? O intérprete de Libras. Também falta serviços de acessibilidade, né? Principalmente em lugares onde, por exemplo, nos ambientes, né? No cinema. No cinema, também os surdos não tem a tradução, né? Usa a legenda. Então, o surdo, ele fica ali angustiado, porque aqui em Natal, em outros estados, também não tem, né, a presença de intérpretes nos cinemas ou nos filmes. Então, a gente ainda precisa dessa luta, né, porque só a legenda não basta, a gente precisa do intérprete de Libras. A legenda é boa, é legal, né, mas a gente precisa dessa igualdade, né, além da legenda, os surdos também, ele precisa a animação, né? No caso ali dos filmes de animação, também precisa dessa presença da acessibilidade, nos serviços de acessibilidade, que se torna igual. Então, falta formação também na área de Libras, porque, vou dar um exemplo, aqui a gente, por exemplo, cursos de formação, curso de tradução e letras Libras bacharelado, né? A gente não tem tanta formação aqui. Então, essa formação profissional, ela precisa ser melhorada, né? Porque falta nessa área de formação. A gente tem um curso de bacharelado em letras Libras aqui em Natal, a gente está tentando criar esse curso, na verdade, porque os ouvintes, as pessoas não surdas, elas precisam ter uma formação profissional adequada e que a gente melhore essa formação profissional. Em alguns estados a gente já tem essa formação e aqui em Natal a gente não tem. Então, é uma falha mesmo nessa formação. Aqui em Natal tem 2 escolas inclusivas, mas não temos escolas bilíngues. Isso é uma falta, a gente vai criar, mas não é fácil, é um processo moroso, a gente precisa de coletar dados, ver quantos surdos a gente tem de acordo com o censo, para depois começar a organizar. Vai acontecer um passo após o outro, né? A gente vai caminhando um passo após o outro para depois conseguir. Vamos ver, a gente torce para que a gente consiga. Pode passar, por favor. Então, os desafios atuais, né? Quais são esses desafios?
A lei foi ótima, conseguimos várias conquistas, vocês sabem, imaginam a questão que antes não tinha lei. Ok, mas e agora como é que a gente vai conseguir para cumprir essa lei? Né? Então, às vezes, os surdos não são contratados, falta o estudo, não tem comunicação. A lei foi uma conquista, né? A gente já tem algumas escolas bilíngues em alguns locais, tem salas bilíngues, né? A gente já tem várias conquistas, tem o AE bilíngue, temos várias conquistas, ok. Para isso foi muito importante, é um momento desafiador. O segundo desafio é para combater o preconceito com relação ao surdo, né? Eu sei que a sociedade ouvinte é um desafio também para o surdo, porque os ouvintes não têm paciência com surdos para se comunicar, na comunicação. Os surdos percebem que há esse preconceito também comunicacional, que falta esse processo de comunicação. O que acontece é que o surdo se mostra capaz, empoderado, representante, para os ouvintes também compreenderem e melhorar esse preconceito, diminuir esse preconceito. Sei que a minoria é surda, mas é um desafio, mas temos que apresentar, representar e sermos empoderados para mostrarmos que somos capazes, né, para acabar com esse preconceito. A gente sabe que ainda tem essa dificuldade, né, desses desafios dos surdos com ouvintes, né? Os ouvintes têm muitos desafios e trazem esses desafios entre ambos, e o governo já está discutindo para ampliar essas políticas públicas. Por exemplo, na Escola Municipal João 23, já foram abertas sala bilíngue, AE bilíngue, né? Aí colocamos intérpretes nas escolas inclusivas. Nas escolas polo, a gente tem enfrentado essas lutas para conseguir intérpretes, tá? Mas e no momento da escrita? Por exemplo, nas provas estaduais, né, municipais. Há pouco tempo atrás, a gente tinha muito ouvintes passando no concurso como professor de Libras, pessoas ouvintes. Então, isso é um desafio. Como que o ouvinte conseguiu passar como professor de Libras para várias áreas ali? Há pouco tempo isso. Então, a formação profissional, a gente precisa ter essa segurança na formação profissional. Isso ainda é um desafio profissional, essa questão da formação, né? Por exemplo, um professor surdo, ele vai se desenvolver profissionalmente, e o professor ouvinte, ele precisa ter essa fluência. E também o intérprete precisa ter esse desenvolvimento, essa formação profissional. Cada um desses profissionais não tem facilidades, a gente tem sempre vários desafios. Pode passar, por favor. Essa reflexão que eu trouxe para vocês é muito relevante. A acessibilidade é um direito, ela não é um favor. A gente precisa ter respeito, isso não é fácil respeitar o próximo, né? A gente, às vezes, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez aconteceu comigo, eu sou surda, Daniele, meu sinal é esse, eu sou surda. Eu cheguei numa fila enorme para buscar um remédio gratuito. Há muito tempo atrás, né, eu precisava desse remédio. Aí eu cheguei junto com a minha mãe, fomos nós duas numa fila enorme, e aí eu fui e falei assim: olha, eu tenho direito de passar, eu tenho prioridade. Aí todo mundo olhou para mim e pensou que não, ela fala. Falou assim, não, eu sou surda. Não, 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 só porque você é surda? Aí minha mãe ficou angustiada. Falou assim, ela é minha filha, ela é surda. Eu tô aqui acompanhando ela para ajudar ela no processo de comunicação. A fila ficou olhando, as pessoas ficaram olhando para mim. Eu fiquei chateada, angustiada com aquilo. Eu falei assim, nossa,
Será que isso acontece comigo? Com várias pessoas isso acontece, né? Esse tipo de preconceito não tem respeito. Em vários locais da sociedade não há esse respeito. Então eu me senti super mal. Eu falei, nossa, eu não gosto de passar na frente para evitar esse tipo de problema. E minha mãe, não, é um direito seu, você tem direito de passar. Eu falei, ah, mãe, mas olha lá, todo mundo fica olhando para mim. É muito ruim isso. Aí eu lembrei de como acontecia antigamente. E eu falei, gente, será que agora é um momento que ainda falta esse respeito? Com certeza, falta esse respeito. Eu não sei por que que as pessoas não respeitam isso, né? Isso é uma questão delas mesmo, né? Não tem empatia para com o outro, não pensa no outro, sabe? Então, assim, infelizmente isso acontece. E a maioria dos ouvintes não entendem a acessibilidade, o que que significa essa acessibilidade? É um direito do surdo. Eu chego no cinema e falo, não tem acessibilidade, não tem intérprete nesse filme, não tem legenda, ou tem um intérprete pequenininho lá, eu não consigo. Ah, não, falou, você não entendeu, não posso fazer nada, fica quieto. Como assim? Falta empatia para com as pessoas, falta respeito. Essa é a língua do surdo, deveria ter lá. E aí ele fica tentando, perguntando, chamando as pessoas. Parece que o surdo se sente, fala que é preguiçoso, fala que o surdo é que o surdo que fica lá importunando as pessoas. Por exemplo, um professor surdo que trabalha na UFRN, chega lá na UFRN e tem um problema com o chefe, por exemplo, uma falta de comunicação com o chefe, um problema de comunicação, chama o intérprete, ele sinaliza, ele interpreta, e aí essa chefia, às vezes, não dá oportunidade, não dá abertura para essa comunicação, já tem 4 anos depois, chegou uma nova chefia, muito interessante. Eu cheguei, falei, ai, fiquei aliviada, fui lá, expliquei, e aconteceu de novo. Aí falou assim: parece que aconteceu isso de novo, de novo, de novo. E aí a gente explicou de novo e aconteceu de novo. Mas assim, me deu uma oportunidade de explicar. Aí me deu um alívio. Parece que em comparação com o ouvinte, assim, não tem comparação, né? O ouvinte, às vezes, pede para fazer uma coisa, e para o surdo tá lá, pede para fazer 500 coisas, várias coisas. Por exemplo, eu chego num lugar, num hospital, e eu sozinha no hospital, tô lá no celular, tendo uma comunicação pelo celular, e aí a pessoa fala, eh, marcar exame de sangue, marcar um exame em outro lugar, uma ultrassom, no outro lugar. Três lugares diferentes, eu vou lá em 3 lugares diferentes. Eu sinto que é uma importunação, sabe? E aí as pessoas falam assim: "Me ajuda, por favor, vamos comigo nesses lugares, eu preciso de intérprete para ir em 3 lugares diferentes, fazer 3 tipos de exames diferentes". Isso é muito difícil para nós, né, e é muito complicado. E aí eu olho os ouvintes, só lá uma vez vai lá fazer, tem uma comunicação rápida, vai lá embora rápido, porque consegue se comunicar, e eu sento e espero, às vezes, chamar meu nome no hospital. Tem uma fila enorme, eu tô esperando, chamou. Eu tô olhando lá no visor, na televisão, ou não tem televisão, eu tenho que fazer leitura labial, e eu ficar olhando de um lado para o outro, olhando para a pessoa, para o recepcionista, o ouvinte fica lá de boa no celular, ah, então tá bom, beleza, conversando no WhatsApp. Com surdo não é assim que acontece. Tem que ter atenção 24 horas. A gente se sente cansado, o dobro de cansaço, o quádruplo de cansaço. Não é fácil, gente. Então, o surdo precisa ter acessibilidade, não é favor.
precisa ter conforto, precisa ser confortável, chegar lá no hospital e ter um atendimento acessível. Que essa importunação vá embora, eu não estou importunando ninguém. Que eu chegue lá e me sinta realmente atendido, tem intérprete, lá na área judicial tem intérprete, e pronto. Porque isso é respeito pela minha língua. Essa é a importância, precisamos disso. A gente precisa abrir a mente das pessoas para elas compreenderem isso. Eu queria ver, por exemplo, no Brasil inteiro, que essa lei está aí, que tenha intérprete, que o surdo vá viajar e que se sinta representado e confortável em ir aos locais. E que tenha essa interação no médico, junto com o intérprete, e também em vários locais, em qualquer lugar que ele quiser ir. Que ele tenha essa liberdade de ir e vir. Porque se há essa inclusão, se há essas pessoas, há respeito e empatia de fato. E é isso que a gente quer. Eu fico imaginando, eu fico nessa reflexão aí, que não é fácil. Ainda a gente vai continuar com essa luta de acessibilidade. Essa luta de acessibilidade nunca acaba. A gente vai lutar, 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 lutar diariamente. Os ouvintes, eles têm acessibilidade, às vezes uma pessoa com cadeira de rodas, às vezes uma pessoa cega. Tudo bem, mas para o surdo é o quádruplo. Tem muito mais trabalho, é muito mais difícil. Ai, coitadinho do surdo, não é essa questão de capacitismo, ou de ver o surdo como um coitado. Isso surdo tem inteligência, surdo tem vida, surdo tem uma língua, surdo tem uma cultura, tem uma identidade, a gente precisa perceber isso. E a importância de ter essa visibilidade e esse respeito comunicacional aí por meio da língua de sinais, por meio da Libras. E também dar atenção que é merecida. Pode passar, por favor? Então, para a gente finalizar, você vai entrar, Mar? Então, para a gente concluir, né? Então, já tem um longo percurso, são 24 anos, e a gente continua, né? É uma luta contínua. Mas a gente também tem muitas conquistas, muitas coisas boas a qual a gente conseguiu evoluir. São vários desafios, são desafios contínuos, são lutas, pessoas surdas, pessoas ouvintes que estão sempre uns aliados aos outros, mas para que a gente consiga de fato ter acesso a Libras em todos os lugares. Não é só ter uma lei no papel, mas é mostrar a importância dessa legislação. E a lei é algo que contribui muito com a nossa comunidade surda. Eu sei que a primeira língua da maioria é a língua portuguesa, mas a gente também precisa entender que a língua de sinais está presente no mundo. A gente sabe, né, que tem algumas leis que são bastante semelhantes à lei de Libras, temos as associações. Em alguns estados, a gente tem leis específicas de Libras. Na Itália, é o único país que ainda não tem uma lei que reconhece a Libras, porque são documentos antigos, são documentos que tratam da oralidade. Então, infelizmente, os surdos italianos ainda continuam em uma luta para poder ter esse reconhecimento. Então, é uma segurança que temos com essa legislação aqui no Brasil. Então, é um marco histórico, né? E a gente sabe que tem várias respostas para isso, vários avanços. Então, estou finalizando. Então, eu gostaria de levar para vocês a importância de vocês refletirem. Então, a gente precisa de ter sempre mais. Mais acessibilidade, acessibilidade no cinema, no hospital, em lugares públicos.
A acessibilidade é de suma importância. Então, eu gostaria de agradecer a todos, finalizo aqui a minha fala e muito obrigado. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Abriu. Obrigada, professora. A gente que agradece a sua fala, né? E eu acho que é isso que a senhora colocou mesmo, sabe? É a gente pensar em direitos linguísticos, né? A partir do momento que as pessoas parem para pensar, refletir sobre os direitos linguísticos, eles vão começar a ter uma atenção maior aos direitos das pessoas surdas em poderem utilizar a sua língua, né? Momentos como esse que a gente pode te escutar, sabe? Disseminar essa importância da Libras para as pessoas surdas, servem para muitas pessoas, por exemplo, que não têm contato com pessoas surdas, que não têm contato com a Libras, parem e reflitam sobre a importância dela, né? Eu vou aqui para o chat, porque eu vi que tem... A Dilsa colocou aqui uma frase aqui para a senhora. Ela colocou aqui, ó, professora Daniele, sua fala é muito importante, pois refresca nossas memórias sobre o início formal dessa luta inclusiva. Em que medida as políticas públicas voltadas a Libras dialogam com o conceito de inclusão versus o de educação bilíngue, na sua opinião? A senhora acredita que haja tensões entre esses modelos? Vamos lá, então. Sobre, primeiro, a questão de políticas públicas em locais. Desculpa, Dilsa, Dani, eu esqueci, tem como repetir? Tem. É porque Dilsa coloca essa questão do trabalho com a língua, né, com a Libras, mas ela quer discutir essa questão em até que ponto a gente falar em Libras voltada para a educação, inclusive para a educação bilíngue de surdo, até que ponto uma questão acaba incluindo na outra ou divergindo uma da outra, sabe? Ah, ok, entendi. Agora ficou claro. Então, sobre escolas inclusivas e escolas bilíngues. Então, a gente sabe que são espaços distintos. É muito difícil relacionar uma educação com a outra, até porque, né, a gente tem divergência. A escola inclusiva tem uma força, né, maior, perdurou por muitos anos. A gente sabe, né, de regras de uma força política, de um custeio, de uma disponibilidade de verba maior que a gente tem em relação à educação inclusiva, já tem vários avanços e são muitos anos. Já a educação bilíngue é uma modalidade nova, né? A gente sabe, tem um lugar, Porto Velho, sim, em Rondônia, são muitos anos que foram criado, né, uma escola bilíngue. E lá em Porto Velho, a gente tem uma política deles, regional. Então, é diferente. Eu sinto que é mais difícil, né, a gente agregar uma modalidade à outra. Porque a lei da inclusão, da escola inclusiva, e da educação especial e da educação bilíngue são distintas. Então é muito difícil a gente relacionar uma modalidade à outra. Mas, às vezes, a gente tem uma adesão maior da educação especial, da educação inclusiva em uma região, às vezes da educação bilíngue em outra, mas são distintas. A questão não é a política, a questão é que cada um tem a sua especificidade, né? Deu para entender, Dils? Atendi a sua pergunta. Acredito que a grande questão é que a maioria das pessoas, né, professora, tem uma dificuldade em conseguir separar
educação especial, de educação inclusiva e de educação bilíngue de surdos. São 3 modalidades de ensino e 3 modalidades diferentes, né? A educação especial, ela é voltada somente para o público da educação especial. A educação inclusiva, ela é voltada para todos, né? É a educação inclusiva que torna possível a gente poder pensar em especificidades para N públicos, né? Então, o que é a educação inclusiva? É só uma educação que vem garantir o direito de todos à educação. É isso que é educação inclusiva. Agora, a educação bilíngue de surdos, não. A educação bilíngue de surdos já é uma outra modalidade que vem agora trabalhar especificamente com esse público, o público surdo, né? Então, não é que ela que uma acaba atrapalhando a outras. Elas são diferentes, né? Foi a modalidade de educação inclusiva que torna possível a modalidade de educação bilíngue de surdos, por exemplo, surgir, né? A questão é que a maioria das pessoas tinham erroneamente a forma como se trabalhava com pessoas surdas, aquilo sendo educação inclusiva, né? Mas era, né, formas errôneas das pessoas conseguirem enxergar as modalidades. Deixa eu ver o que a Andressa colocou. Isso, Dani, a Daniela está falando. Só em questão de fazer uma complementação. A escola bilíngue, a gente sabe, né, que tem uma modalidade distinta, lógico, mas uma coisa em relação à inclusão. A maior dificuldade é que a gente consiga ter, né, por exemplo, são diferentes, a gente sabe, né? Isso a gente entende, mas a única falha é a questão das pessoas não abrir as suas mentes, né, para poder compreender essa diferença. A gente fala da educação bilíngue, fala das escolas bilíngues, por exemplo, aqui em Natal, a gente tenta, a gente luta, a gente explica, mas é muito difícil, não é fácil, né? Muitas das vezes a gente, né, tentou de várias formas, junto à Secretaria de Educação, mas é difícil a gente fazer com que as pessoas entendam. As pessoas acabam tendo, né, suas mentes mais fechadas a respeito. Mas é uma luta constante, é difícil. Hoje a gente conseguiu fazer com que a secretaria entenda, aceite a educação bilíngue, mas é algo que a gente precisa falar todo dia. Até porque as pessoas, né, não compreendem essa diferença. Então, a gente teve essa oportunidade de fazer com que... Muitas das vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas uma sala bilíngue na inclusão, como que é isso? Mas é melhor que a gente tenha essa sala bilíngue na inclusão, que a gente tenha a produção de materiais, porque, infelizmente, né, a gente sabe que muitas das vezes as pessoas elas ficam angustiadas. Então, eu percebo... Por que a gente não abre escolas bilíngues? Mas vamos lá. Antes a gente não tinha modalidade da educação bilíngue. E aí a gente buscava meios, estratégias, né? A qual a gente pudesse trazer, fazer real a educação bilíngue. Então, a gente tentou de várias formas. Foi algo que, né, foi bastante, foi frequente a nossa luta. E aí depois, com muita discussão, aí foi aceito a educação bilíngue. Mas é algo que não finaliza. A gente tem poucas pessoas surdas, hoje a gente já conseguiu, né, mais adesão, mas é isso, a gente conseguiu abrir a mente, abrir um espaço bilíngue. Infelizmente, escola bilíngue a gente não tem, ok. Aqui em Natal a gente não tem, em outros estados já é possível, mas a gente aproveitou a oportunidade de ter, né, um espaço bilíngue na educação inclusiva. Se a gente não tem uma escola que seja bilíngue, a gente pode ter uma classe, e isso está super normal. São estratégias que a gente consegue fazer com que a educação bilíngue seja, né, proposta às pessoas surdas. Mas a gente precisa que todos entendam, compreendam a importância. É isso. Então, infelizmente, né, volto a dizer que a gente precisa de aproveitar essas oportunidades. O importante é que a gente utilize a língua de sinais como língua de instrução. Mas, infelizmente, né, é algo distinto. Isso a gente já sabe. Não é algo de concordar ou discordar. É algo que é dentro da realidade de cada estado, cada região.
É uma luta constante, né, professora? A gente vai ver essa luta e essa necessidade de conhecimento, até por parte de muitas pessoas que já se encontram, né, nas instituições educacionais. A importância de momentos como esse, de a gente poder te escutar, te ouvir, e momentos de formação continuada mesmo, né, que os profissionais, principalmente, não são só eles, mas principalmente os profissionais da educação necessitam, né? Discussões como essa, por exemplo, para discutir modalidades uma sobre a outra, infelizmente é comum, porque, de novo, a falta de conhecimento entre as pessoas conseguirem entender, né, cada uma dessas modalidades, as suas especificidades, as suas complementações, né? Mas, mais uma vez, quero agradecer sua presença. O pessoal colocou aqui, ó, que aula maravilhosa, e tem mais agradecimentos aqui no chat. Queria mais uma vez agradecer sua presença, tá? Foi um prazer ter você aqui com a gente. A gente vai ter outros momentos com várias atividades. O Gélis é bem ativo e a gente espera contar com sua participação em outras atividades, tá bom? Muito obrigada. A gente agradece mais uma vez sua presença, tá? Vou deixar um espacinho aberto para o pessoal poder já colocar as despedidas aqui para a professora Daniele no chat, por favor, e vou passar a palavra para a senhora, professora, para poder se despedir do pessoal. Então, gostaria de agradecer a presença de todos que esteve aqui junto comigo essa noite, né, por essa troca especial, agradável, né, agradecer a todos que estiveram aqui presentes e torcer, né, para que a gente continue com essas reflexões a respeito da língua, principalmente sobre acessibilidade, direito linguístico, né, a gente precisa continuar lutando e ampliando essas informações, é muito importante. Então, um abraço a todos com carinho, para todos vocês, uma boa noite a todos e um grande abraço. Obrigada. A gente que agradece, professora. E o pessoal está aqui, os monitores, que eu sempre esqueço, para variar, pedindo para a gente abrir as câmeras, pessoal, para a gente poder tirar uma foto. Vamos lá? A gente vai desafixar aqui a tela e a gente pede para vocês abrirem as câmeras, por gentileza, para a gente poder tirar uma foto. O Dani, a minha não está conseguindo não, viu? Tá, quem não conseguir não tem problema, tá, gente? Mas quem quiser tirar a foto, pode abrir as câmeras, por favor. Aí. Vamos tirar mais uma? O pessoal tá tirando, mas eu vou tirar uma daqui também. Ei, Paulo, tô te vendo bem ali em cima. Prontinho, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. A turma de Libras que está aqui, turma de Educação Inclusiva que também foi convidada, eu estou vendo algumas carinhas por aqui. Professora, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada por sua presença, tá bom? Valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Um ótimo final de semana. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.